falar sobre dois tipos de linguagem. Aliás, a Bíblia tem muitos tipos de linguagem, né? Muitos tipos de linguagem. E muitas vezes isso não fica bem identificado por causa da chamada transliteração e tradução de alguns tipos de linguagem acabam ficando ofuscados. O que é um tipo de linguagem? Por exemplo, a parábola é um tipo de linguagem. Existe um outro tipo de linguagem chamado hipérboles, não é isso? Existe um outro tipo de linguagem chamado ironia. São tipos de linguagem, ou seja, são formas de se falar. O que mais que existe? Aí já existe no campo da literatura mais poética, tem a prosopopeia, tem a rima. Tudo isso são formas, são tipos de linguagem. E a Bíblia é um livro escrito em português. Está cheio desses tipos de linguagem. Você já viu a expressão: estou com tanta fome que comeria um boi inteiro? Ou seja, assim, puxa, você comeria um boi? Não, você não se assusta quando a pessoa fala isso. É um tipo de linguagem que você já está familiarizado com ela. Você sabe que ela não quer dizer o que a pessoa está dizendo. Um tipo de linguagem pouquíssimo identificado na Escritura é o chamado ironia. Mas existe. O que é uma ironia? É quando você fala uma coisa com sentido contrário, né? Tipo assim, você passa perto de uma pessoa que quer zombar, né? Tipo assim, poxa, seu cabelo hoje está muito bonito. Está querendo. Poxa, que roupa, hein? Onde você comprou tinha mais? Essas coisas assim, é um tipo de linguagem irônica. Na Bíblia tem um tipo de linguagem irônica. É consequência, a nossa falta de identificação desses tipos de linguagem é consequência porque a Bíblia, ela foi escrita, né? Hebraico e grego. Um pouquinho de outros idiomas lá, antigos, como aramaico, algumas coisas do tempo em que Israel estava cativo. Mas basicamente hebraico e grego. Hebraico e grego são linguagens muito mais, como eu diria, muito mais completas do que o nosso português. O hebraico, por exemplo, não tem nem letras parecidas. O hebraico não tem vogal. O A, E, I, O, U que nós temos, o hebraico não tem. Então as palavras em hebraico, que escrevem inclusive de trás para frente, né? Aquelas letrinhas que são uma maravilha desenhadas. Está vendo isso? Não tem nada correspondente ao nosso idioma. Nem vogal não tem. Então o camarada, o estudioso, ele tem que transliterar. Ele tem que ver o que aquelas coisas significam aproximadamente no nosso idioma português, para depois de transliterar, ver o que aquele som da garganta a que ele está correspondendo, depois dessa transliteração ele fazer a tradução. É complicado demais essa história de idioma. Por isso que os eruditos, os mais estudiosos do grego e do hebraico já afirmaram que nós nunca, sabe o que é nunca? Nunca teremos em português uma versão 100% fiel dos manuscritos originais. Nós nunca teremos. Mas por que nunca teremos? Simplesmente porque não existe a palavra correspondente no português que se possa equiparar à cultura dos idiomas, como o hebraico e o grego. Então nunca teremos, mas nós temos coisas por aí já bem aproximadas e que nos tem garantido ver
a glória de Deus o suficiente. Amém? Então, existem todos esses pormenores na questão do idioma. Então, nós vamos estudar. Eu quero falar com você sobre uma questão dessa linguagem irônica. Sabe aonde nós achamos essa linguagem ironia? Quem sabe? Depois que o homem pecou, Deus falou uma frase: eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Isso é verdade? Quando que isso foi verdade? Isso nunca foi verdade. Depois que o homem pecou, passou a ser igual ao Pai, o Filho e o Espírito Santo? Passou? Então essa afirmativa ela é uma ironia. Aí as pessoas dizem, mas você acha que Deus ia falar com ironia? Deus não está falando com ironia. Deus está usando uma linguagem irônica, diferente. Deus não é irônico. Ele está usando uma linguagem irônica. Na nossa página 3 do segundo bloco dessa apostila, quando termina aqui, você vai voltar lá, a página 3, lá no finalzinho, tem duas palavras escritas assim: antropomorfismo e antropopatismo. Você nunca ouviu falar isso comumente, né? Ninguém ao invés de te dar bom dia, diz, antropomorfismo. Você não ouve essas coisas. Isso é como um termo técnico, como um termo científico, né? Os médicos usam uma linguagem toda específica do meio deles. Os engenheiros eletrônicos usam linguagem específica do meio deles. Nós cristãos usamos linguagens específicas do nosso meio. Quando uma pessoa se diz crente, que a gente conversa 2 minutos, 3 com ela, a gente diz logo se ela está mentindo ou falando a verdade. Diz ou não diz? Claro, sem dúvida. Um cristão, quando ele abre a boca, você identifica as marcas da Escritura nele, na linguagem. Se ele é cristão e costuma ler a Bíblia, ele é influenciado pela leitura bíblica. Ele é influenciado pelo Espírito Santo. Então, essas palavras que tem aí, antropomorfismo e antropopatismo, significa, né, vamos dizer, do lado científico do idioma, quando Deus está falando com o homem, mas Deus está falando com o homem na linguagem do reino dele ou na linguagem do mundo que o homem vive? Se Deus falar conosco na linguagem dele, nos conceitos dele, naquilo que está lá na eternidade, que olhos nunca viram, nem ouvidos nunca ouviram, eu vou entender? Então Deus é obrigado, se Ele quer que eu entenda, Ele é obrigado a falar de forma que eu entenda. Então o que é essas palavras aí? Significa Deus falando em linguagem humana. Aí nós vamos entrar na pergunta da nossa irmã, acho que semana passada, né? Pastor, Deus se arrepende? Não foi essa a pergunta? Né? Aqui nós vemos, é um ensino sobre Deus expresso em linguagem humana, ou o próprio Deus falando em linguagem humana. Nós temos aí em 1 Samuel 15:11 e 1 Samuel 15:29. Uma passagem diz que arrependo-me de ter colocado Saul como rei. E depois vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Sair para os satanistas e para os crentes caídos é prato cheio. Mas o prato cheio para eles também baixaram o inferno. Não há contradição na Escritura.
Depois que você estuda, você vê que não há contradição alguma na Bíblia. O entendimento vem que você verdadeiramente chega à conclusão que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. A questão é que, às vezes, a questão do idioma exige muito estudo, muito profundo. E quando não há esse empenho e essa dedicação, não há revelação, não há ajuda do Espírito Santo. Então, uma passagem diz que Deus se arrependeu, e outra passagem diz que Deus não se arrepende. Lá em Gênesis, lembra? Quando Deus está conversando com Noé, a revelação é que Deus se arrependeu de ter posto o homem sobre a terra. O que significa esse arrepender-se de Deus? Quando nós dizemos que nos arrependemos de alguma ação nossa, alguma atitude, significa que nós nos deparamos com o resultado de uma atitude que nós não esperávamos. Eu fiz alguma coisa, quando eu vi o resultado, eu falei, puxa, não era isso que eu pensei. Eu me arrependo, ou seja, eu fiz algo que reconheço que a consequência da minha ação foi algo inesperado, foi algo indevido, foi algo errado. Então, eu me arrependi. Eu reconheci, vamos dizer, o meu erro, a minha atitude errada. Isso acontece com Deus? Não. Deus é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele já conhece todo fruto da sua ação, da sua atitude. Nada é para Ele surpresa. Então, quem já conhece o resultado completo de tudo que vai acontecer sobre a humanidade, como a Bíblia inclusive traz profecias futuras, Apocalipse é a grande carta sobre isso, se a Bíblia fala de profecias futuras até no final do mundo, dos governos humanos, isso prova que Deus é onisciente. E se Ele é onisciente, Ele sabe todas as suas ações, o que elas vão gerar. Quando Deus criou o homem, já sabia que um dia ia ter que lançar o homem no inferno pela sua própria rebeldia. Mas criou, Ele tinha um propósito, criou. Deu a todos livre-arbítrio e liberdade de opinião. E oportunidade para encontrar salvação. Então, sendo Deus onisciente, conhecendo o produto final da sua ação, Ele se arrepende? Não tem como. Deus não se arrepende. Mas como é que a Bíblia está cheia de coisas dizendo que Deus se arrependeu? Sim, mas quando você vai no original, retrocede a tradução e a transliteração, a palavra utilizada naquele idioma não corresponde ao que você hoje vê arrependeu-se. Simplesmente não é isso, arrependeu-se. Pelo que nós entendemos em português. Por exemplo, nós temos uma palavra, a transliteração e tradução do hebraico, nós dizemos que é Elohim. Elohim aqui está revelando uma pluralidade, representada pela terminação im, ao mesmo tempo que é representada uma pluralidade, ainda é representada uma unidade. Na simples palavra revelada no idioma hebraico, os judeus sabiam que o seu Deus era trino e ao mesmo tempo tinha um único objetivo. Porque aqui está a pluralidade e a unidade, com uma simples palavra. E eu te pergunto, essa palavra no nosso idioma corresponde a quê? No princípio criou Elohim, Deus. Identifica na palavra Deus a pluralidade e a unidade. Você não identifica. Não tem. Quando você fala Deus, nós fomos criados, Deus é um. Acabou a história. Você não vê aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você só vê o Pai. Você só vê um. Esse é o problema dos idiomas, né? Elohim, o judeu, já tinha uma noção muito grande. Tanto que depois vem dizendo que o Espírito de Deus
o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ali nós já vemos em Gênesis 3 trabalhando no mesmo objetivo. Então a palavra no hebraico, no original, tem esse sentido. A pluralidade, os três distintamente, mas a unidade, o objetivo comum. Então a grandeza do idioma hebraico e do grego é muito maior. O nosso idioma ele só é complexo, mas ele não é objetivo. Em grego nós temos 3 palavras para definir amor. Em português só temos um. Só uma palavra. Então você tem que interpretar muito bem o contexto para não errar o significado do texto em português. No grego, você não tem grande preocupação, porque a palavra já quer dizer o que ela quer dizer. Você não está dependente de um contexto. O português é considerado um dos idiomas mais difíceis na sua gramática. O nosso é português. E a Bíblia foi escrita em português, é um livro. Aí o crente diz assim, não, hoje eu li um capítulozinho da Bíblia. Tadinho, infeliz, né? Li um capítulozinho da Bíblia. Quer entender bem a Bíblia, irmão? Procura um curso de português, interpretação de texto, redação, gramática. Faz um cursinho desse em um ano que você vai estudar bem. Agora, não tem dinheiro, não tem tempo, faça calo no seu joelho. Amém? E a revelação vem. Então, arrepender. Deus arrepende? Não. Por que não se arrepende? Porque Ele é onisciente. Como que alguém onisciente pode se arrepender? Não tem como. É impossível. Agora, há vários tipos de linguagem contidos na Escritura. A própria profecia sobre Jesus dizia, abrirei a minha boca em parábolas e falarei de coisas ocultas desde a fundação do mundo. E quando Jesus falava em parábolas, todo mundo entendia? Não, ele falou assim, Senhor, por que tu nos falas em parábolas? Porque essa geração aí me ouve de mau grado. Eles me ouvem com os ouvidos, mas o coração deles está longe de mim. Então eu falo em parábolas. Eu tenho que falar, mas eu falo em parábolas. Para que eles não entendam. E eu não escure, e eles não se convertam e não sejam salvos. Você vê que Jesus, bom, a Bíblia diz, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então essa é a filosofia de Deus. As pessoas acham que Jesus veio ao mundo para abraçar todo mundo, salvar todo mundo. Não, ele veio no mundo para trazer espaço. Assim, interessante. Você já viu que todas as vezes que Jesus fala de família na Bíblia, ele fala de racha e nunca de união? Já reparou isso? Quem já reparou isso? Todas as vezes que Jesus fala de família, ele fala de racha. Estarão divididos na mesma casa, é pai contra filho, filho contra pai, é nora contra sogra. Sempre que Jesus fala de família, ele fala de racha, nunca fala de união. Porque o negócio de Jesus não é salvar a família, é salvar cada um individualmente. Amém? Galardão é recompensa individual. Não adianta dizer assim, temos por pai Abraão, somos da família de Abraão. Jesus pode dizer assim, vocês têm por pai o diabo, eu conheço bem o pai de vocês. Aí vem aquela história, como é que é? A família é a célula máter da sociedade. A família é a célula máter da sociedade. Mentira. A igreja é a célula máter da sociedade. E a igreja está acima de família. Tem gente que diz assim, não existe igreja sem família. Mentira. Né? Mentira. Claro que existe isso. Igreja não está dependendo de um conselho familiar, pai, filho, esposa. Igreja não depende disso. Nunca dependeu. Bom, então, sobre a questão, Deus se arrepende? Não. O Deus que nós servimos neste lugar, Ele não se arrepende. Alguma pergunta aí? Antes de voltarmos aqui um pouquinho.
Não? Então vamos voltar para a página 26, que fala da predestinação. Palavra essa, né? Predestinação. Palavra essa que você não encontra nos evangelhos. Onde está o evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas também já entendemos bastante quando Paulo usa essa palavra, que vimos na aula passada, a que ele está se referindo. O texto de Paulo é muito claro. Nos predestinou em Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Então, quem entra por Jesus é predestinado ao céu. Quem está fora de Jesus é predestinado ao inferno. Mas o nascer predestinado, isto é uma abominação, isto é diabólico, né? É o mesmo do que os espíritas chamam de karma, né? Ah, você não é feliz nisso, não é feliz naquilo, você não se dá bem na vida. Isso é um karma que você tem. O espiritismo chama de karma, né? E alguns setores espíritas se dizem capazes de mudar o karma da pessoa. Outros não. Outros dizem que não há como mudar o karma da pessoa. Na verdade, o tal karma que eles chamam, a gente sabe que não passa de uma possessão demoníaca, que qualquer peteleco que a gente der, a gente expulsa o demônio e muda a história da vida da pessoa. Mas o nascer predestinado, ou seja, a palavra, o simples sentido da palavra, fora do contexto bíblico empregado pelo apóstolo Paulo, ele traz esse significado em que a pessoa ela já nasce com um destino traçado. O fim da pessoa já é determinado desde os seus meios até os seus fins. Certa vez um homem ligou para cá, dizendo: não, eu chego aqui no meu trabalho às 9 horas da manhã, eu sintonizo a rádio e eu ouço até a hora de ir embora. 16, 17 horas que eu vou embora aqui do meu setor, sou o chefe dos Correios, e até a hora de ir embora. Eu gosto muito quando você fala da Universal. Mas eu tenho uma coisa, porque você também fala da predestinação. Aí, meu amigo, é parendo nem sabe. Não tira nem põe. Não, porque se você entender, a predestinação é uma realidade. As pessoas nascem predestinadas. Eu disse assim para ele: meu amigo, você está falando com um homem que foi católico, que foi espírita, que bateu cabeça para trancar rua nos terreiros, e que hoje é crente, serve ao Deus vivo. Cadê a predestinação? Como? Que você nasceu cristão? Como é que você nasceu predestinado? Aí começamos nesse papo, e cada vez que ele diz: não, porque em tal lugar, eu não lembro que está escrito. Aí eu dizia: em tal lugar assim está escrito isso, isso e isso, mas o significado é esse. E comecei a conversar com o homem: é isso, mas o significado é esse. E fui falando, chegou uma hora que ele deu desculpa que tinha que almoçar, e nunca mais ligou, né? Predestinação é diabólico, né? E Miguel Ângelo é hoje aqui no Brasil, um dos líderes, no Brasil, no Rio de Janeiro, um dos líderes mais influentes dessa doutrina, sem nenhum fundamento. Se você pegar todos os textos que ele usa para falar do karma espiritual ou da predestinação, você verá que não tem o mínimo sentido. Os textos de Paulo, que nós estivemos explicando na aula passada, né? Nos predestinou em Cristo. Então não é simplesmente nos predestinou pulando por Cristo, nos predestinou em Cristo para filhos de adoção. Então tem Cristo no meio da história. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele usa um texto de Romanos que diz que Deus fez uns vasos para honra e vasos para desonra. Ele está vendo?
vasos para a honra e vasos para a desonra. Mentira daquele filho do diabo chamado Miguel Ângelo. Mentira, é servo de Satanás mesmo, inspirado pelo diabo. Está implantando doutrinas de demônios, tem comichão nos ouvidos, como Paulo escreve. Aqui, vasos para honra e vasos para a desonra é a analogia, a comparação em que o apóstolo Paulo faz, demonstrando a rejeição de Israel, que se tornam vasos de desonra por negarem a Cristo, e a eleição da igreja, que se torna vaso de honra por aceitar a Cristo. É isso que Paulo está escrevendo para a igreja de Romanos, e ele dá uma pincelada nessa questão de Israel. E ele diz: se eles, Israel, sendo rejeitado, foi a glória dos gentios, quanto mais se eles tivessem sido aceitos, seria como que a vida dentre os mortos. É claro, eles já tinham toda uma estrutura, já tinham toda uma base, já conheciam Deus, já conheciam a administração das coisas de Deus. Deus com Israel, se Israel tivesse aceitado o Messias, seria muito simples começar a dominar o mundo. Com tanta riqueza e recursos que Israel já tinha, o mundo teria sido facilmente dominado. Mas, ao contrário, Jesus teve que amaldiçoar a figueira, excluir Israel e recomeçar tudo de novo com a igreja. Teve que refazer a base todinha novamente. Sabe o que é isso? Muita misericórdia de Deus. Nós temos isso, muita misericórdia de Deus. Teve que refazer a base toda. Então, quer dizer, a igreja partiu. E aquela igreja primitiva, então, dominou o mundo. Hoje a Bíblia está espalhada por boa parte do mundo. Tendo Jesus que ter recomeçado tudo de novo. Imagina se ele não tivesse sido preciso recomeçar tudo de novo. Seria algo tremendo. Então é isso que Paulo está falando, de vasos para a honra e vasos para a desonra. E nós vimos também, vou repetir, a questão que esse servo de Satanás, ele não está apenas enganado e equivocado, ele é servo de Satanás. Ele diz que Abel, e Caim, eu vou repetir isso para você. Ele diz que Abel era uma semente boa, daí todos os descendentes de Abel seriam salvos. Caim era uma semente maligna que matou o seu irmão, daí todos os seus descendentes seriam condenados ao inferno. Mas nós vimos que entrou nessa história algo chamado dilúvio, e o dilúvio cancelou tanto a semente benigna de Abel quanto a maligna de Caim. E daí todos passaram a ser descendência de um homem chamado Noé, que era considerado justo. Então, nós vemos aqui o prosseguimento de uma única linhagem que seria boa. Automaticamente, se a doutrina da predestinação fundamentada em Abel e Caim tivesse sentido, hoje estaríamos nos deparando apenas com pessoas salvas. Porém, esta realidade não é real. Esta realidade não é real, isso é bom. Por quê? Porque Jesus veio morrer na cruz para resgatar a humanidade. Então prova que os descendentes de Noé não seguiram o caminho de Noé. Não foram todos bons. A humanidade voltou a se perverter e a se corromper. Tem mais, eles ainda vão mais profundo. Diz que Eva ficou grávida de gêmeos. Essa é demais. Olha, Steven Spielberg, se tivesse uma mente dessa, ele estaria 50 vezes mais trilionário do que o que está. Eva estava grávida de gêmeos. E ali já foram gerados de imediato uma semente maligna e benigna, Abel e Caim. Qual a verdade de Eva estar grávida de gêmeos e dali terem sido gerados esses dois aqui? Totalmente falso. Quando Caim mata Abel, o que ele diz? Para Deus, eis que me lanças forasteiro e peregrino pela face da terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar vai querer me matar. Aí eu pergunto, quem ia encontrar? Se eles são os primeiros filhos. Quem ia encontrar Caim?
Isso prova que quando Abel e Caim tiveram seu atrito, a terra já estava amplamente habitada. Não prova? Prova, senão o texto seria inútil. Vão querer me matar, todo que me encontrar vai me matar. E diz a Escritura que Deus pôs uma marca em Caim, para que todo aquele que o encontrasse não o matasse. Mas se só tivesse Caim na história agora, matou Abel, só tinha Caim? Não, mas antes o texto já diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Quando vem o castigo dizendo, com dor terás filhos todos os dias da tua vida, subentendemos que para que Eva reconhecesse o peso do seu castigo, ou seja, o ter dor na hora de gerar, ela teria que já ter passado por um processo onde ela não tivesse tido dores, para que ela pudesse avaliar o seu castigo. Só colocar um pouco aqui, mais na frente do texto vai dizer que matou outra pessoa. Fala que a mulher dele que matou outra pessoa, que você figura ali que matou ele. Mais adiante. Então veja bem, muita gente pensa que a história da humanidade começou com Abel e Caim. Isto está totalmente equivocado. Os relatos da Escritura, quando ele começa a falar do gênero humano, ele se prende a um ponto de partida, que é o pecado da humanidade. A Bíblia não mostra que Adão administrava os jardins, que Adão dominava sobre os animais, que Adão ordenava o leão, que Adão não tinha nenhuma enfermidade, que Adão andava nu, que o clima, ele não sentia frio, ele não sentia calor. A Bíblia não se prende a isso. A Bíblia entra rachando para revelar o pecado da humanidade. Então o ponto de partida foi Adão e Eva, naquele episódio do fruto, do fruto em que transgrediram, e Abel e Caim, quando um invejou o outro e houve um assassinato. A Bíblia se preocupa em mostrar o erro da humanidade e a vacina que Deus tem para o pecado da humanidade. Mas pode ter certeza, antes de Abel e Caim, o censo já estava bem alto. São chamados de Deus, que viram de Deus e a Existe um texto aí, lá em Gênesis, lá em Gênesis capítulo 6, que diz que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas à vista e tomaram todas quantas quiseram. O contexto da Escritura para filhos de Deus e filhas dos homens sempre foi filhos de Deus, os que guardavam a lei de Deus, e os que hoje nós conhecemos como gentios sem lei, ou transgressores, enfim, aqueles que não tinham a lei. Este é o conceito de filhos de Deus e filhos dos homens. Então, tinha lei naquela época. Adão passou o conceito de Deus aos seus descendentes, sim ou não? Sem a mínima dúvida, E Adão, segundo que se crê, tinha uma inteligência acima de qualquer normalidade. Então, Adão passou a lei de Deus a todos os seus descendentes. Mas dali já houve a ramificação. Os que permaneceram na lei e os que se rebelaram contra a lei. Um dos exemplos mais clássicos, Abel e Caim. Então, as descendências daqueles que permaneceram na lei são chamados filhos de Deus. E aqueles que estão fora dos conceitos da lei são chamados filhos dos homens.
Não é exatamente isso que a nação de Israel fala durante toda a sua história? Não usa o mesmo termo, as mesmas expressões? Não vem dizendo, vós estáis proibidos de casar com as filhas dos homens. Ué, casar com as filhas dos homens? Bom, porque filha de homens tinha esse significado daqueles que não possuíam a lei. O que Paulo aconselha? Não vos ponhais em julgo desigual. Quem guarda, quem tem a lei de Deus sobre a sua vida, tem um jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas quem não tem a lei de Deus sobre a sua vida, tem um outro jugo. Paulo está dizendo, ó, não se une. Que sorte há do justo com o injusto, ou do ímpio com o profano. Não há entre luz e trevas, não há comunhão. Então, realmente não há mesmo. Então, o jugo desigual que Paulo menciona no Novo Testamento é algo que vem milenarmente, né? Então, filhos de Deus eram aqueles que permaneciam na lei de Deus. E filhos dos homens, e diz assim, viram os filhos dos homens, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Formosas? Mais bonitas? Seria isso? Formosas aí não significa mais bonitas. Aliás, ninguém é mais bonito do que aquele que tem o brilho da glória de Deus na sua vida. Formosas aí significam sensuais. Não é? Dentro da igreja nós não costumamos ver pessoas usando mini saias, decote no umbigo, né? Mas lá no mundo vê. E foi isso que os filhos de Deus atentaram. Até hoje não atentam? Tem cristãos aí, que dizem cristãos, casados com modelo. Acabou a própria sepultura, meu amigo. Acabou a própria sepultura. Aí sai lá, fulano de tal, cristão, jogador de futebol normalmente, né? Casa com cicrana. A gente diz assim, não, o palhaço, carregando o próprio caixão. Sem dúvida, carregando o próprio caixão. Aí depois de 2 meses separou. Perguntas? Já chega, muita gente, examinando o texto com cuidado, você vai ver que a população na época de Abel e Caim, ela já era muito grande, mas muito grande. E você vê que logo dali eles viveram com uma determinada terra, já acha lá um monte de gente, cidade construída, e uma coisa impressionante. Entende? Então, alguns estudiosos fizeram a possibilidade dessa multiplicação genealógica, é coisa muito rápida. Muito rápida. Entende? Em 10 anos, nós temos muitas coisas a considerar, mas não temos coisas a considerar dentro do padrão que hoje vivemos. O padrão que hoje vivemos é diferente daquele padrão. Entende? O porte físico do homem é outro, a sua capacidade generalizada é diferente. Entende? Muita coisa diferente, mas acredite, examinando o texto com cuidado, você vai descobrir coisas fantásticas que alguns irmãos, até professores de seminário, como eu, né, vinculam, como eu conheci no caso, eles vinculam, por exemplo, a geração de filhos exclusivamente a depois do pecado. Isso é ridículo. Um cristão vincular a geração de filhos a pecado é ridículo. Porque quando Deus criou o homem, antes de criar a mulher, o que Deus disse para o homem? Sede fecundos, crescei-vos e multiplicai. Esta palavra foi dada antes do pecado. Ela tinha efeito? Deus não
disse, ó, depois que você pecar, você vai... Não tinha sentido. Então, a bênção da multiplicação genealógica, vamos assim chamar, ela já foi decretada quando o homem era puro, santo. Então, hoje dizer que filhos são consequência de pecado, ridículo. Nada para Deus de bênção é vinculado a pecado. Nada para Deus que seja visto como bênção pode ser consequência de um erro, de um pecado. Se ele já havia decretado os seres fecundos, cresceiros e multiplicados antes, no ato ali da criação do homem, então ele não estava com um projeto de pecado para o homem. O pecado não faz parte do projeto de Deus para o homem. Veja bem, ali existe um mistério, talvez nós não tenhamos condições de definir. Eu já vi muita gente tentando definir e acaba escrevendo besteira, né? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 29, por quê? Né? As coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus. Paulo diz que vemos hoje como enigma por espelho, mas um dia veremos face a face. Eu não creio que nós teremos a revelação de tudo aqui. Não, isso para mim está descartado. Eu vou buscando, mas tem situações que eu me deparo, eu digo assim, opa, vou lá para Deuteronômio 29. Tem coisas que são ocultas, que estão guardadas para Deus. Então, a Bíblia traz a seguinte narrativa, que Deus criou o homem. Criou o homem, este homem pecou. Logo, consequentemente ao pecado, Deus guardou com um querubim, né? Querubim guardião, a árvore da vida. E também expulsou, não foi isso? Expulsou o homem. Que homem? Expulsou todos. Aquele paraíso, Deus, de alguma maneira, expulsou todo mundo daquele lugar, né? E preservou aquele paraíso. Então, vamos dizer, aquela árvore em que Deus disse, não a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, né? A árvore do bem e do mal. Vamos parar para pensar. Aquela árvore tinha algum bem nela? Aquela árvore tinha algum mal nela? Olha para essa pilastra. Ela tem algum bem nela? Tem, né? Sustentando o telhado. Ai, que alívio. Ela tem algum mal nela? Eu quero testar a sua obediência. Aí está a pilastra. Eu digo assim, ó irmão, aqui, até amanhã, meia-noite, ninguém toca nessa pilastra. A pilastra é a pilastra. O que eu estou testando? A sua obediência. Quando o homem tocou, não na pilastra, na árvore, ele ficou mais sábio? Ele ficou mais inteligente? Ele conheceu mais algum bem? A única coisa que ele conheceu foi a rejeição de Deus. Por quê? Porque tocou na árvore? Porque desobedeceu à palavra de Deus. Então, acho que aquela árvore é apenas um símbolo de obediência ou desobediência. Dali para frente, quem quisesse tocar na árvore não tinha nenhum sentido mais. Entendeu? E ainda vem a palavra que Deus expulsou o homem daquela área do paraíso. Mas a árvore, ela não estava ali para gerar nenhum efeito sobre a vida do homem. Nenhum efeito é detectado. Apenas estava ali para testar a obediência.
do homem. Não só isso que eu vejo naquela árvore. Então, dali, toda a multidão que foi expulsa, pelo menos de uma... ou foi expulso, talvez a gente entenda até mal pelo texto, mas o que nós podemos afirmar é que uma tal de árvore da vida, que há tanta discussão sobre ela ficou de modo que o ser humano não podia mais ter acesso a ela. Esta árvore da vida aí, que tem muitos símbolos para ela, o menos provável é que simplesmente fosse uma árvore. Menos provável é que simplesmente fosse uma árvore. Na minha cabeça isso é menos provável. Mas estamos diante de um símbolo chamado árvore da vida, em que Deus impediu o acesso do homem. Impediu. E antes, quando o homem estava lá numa boa, não diz que nada guardava esta árvore da vida. O que nós temos como árvore da vida hoje? A manifestação de Cristo pode ser uma árvore da vida. A palavra do Senhor pode ser uma árvore da vida. Porque é o que nos dá vida, é a manifestação de Deus a nós. E diz que quando o homem pecou, ele perdeu a comunhão, porque os nossos pecados fazem. Talvez essa árvore da vida seja o símbolo, o guardar, impedir que o homem tivesse acesso, pode simplesmente significar que Deus quebrou a comunhão e o homem não tinha mais como se chegar a Deus. Ele ficou largado, perdido. Sim, uma espécie de galardão. Em Apocalipse, o nome árvore da vida entra como tipo uma recompensa. Ter acesso à árvore da vida. Mas ter acesso à árvore da vida, que é vida, não são para todos aqueles que venceram. Então seria um galardão para todos os vencedores. Bom, vamos dar uma paradinha então?